pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. Hoje falaremos sobre o trabalho em equipe, uma competência fundamental para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Colaborar e aprender a trabalhar com os outros é uma habilidade essencial, tanto no ambiente escolar quanto na vida. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal Portal Conexão Escola no YouTube. Ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos e curta este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo. Vou iniciar compartilhando um pouco da minha experiência. Durante minha trajetória no jornalismo, conciliada aos estudos e às atividades que desenvolvo como professora efetiva aqui pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, adquiri competências e habilidades que aplico neste programa. Recentemente, tive a oportunidade de integrar uma equipe que foi reconhecida na 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Essa indicação só foi possível graças à colaboração e ao trabalho conjunto de todos os envolvidos, evidenciando o valor do esforço coletivo. Foi gratificante para mim ver as equipes vencedoras deste prêmio. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje, como o trabalho em equipe contribui para o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes e, consequentemente, para a fase adulta. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reforça que essa competência é essencial para preparar os alunos para desafios futuros. Para aprofundar neste tema, convidamos a professora Samantha Aguiar, especialista em neuroaprendizagem e facilitadora da comunicação não violenta. Samantha, seja bem-vinda. Peço que você explique aos nossos ouvintes como o trabalho em equipe contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo de crianças e adolescentes. Olá, Dani, tudo bem com você? Uma alegria enorme estar aqui com você, com a sua audiência, dialogando sobre esse tema tão bacana. Então, olha só, trabalho em equipe. Eu estou entendendo o trabalho como o próprio movimento de relacionar aquilo que eu entrego como potencialidade, como capacidade de desenvolvimento, né, de alguma habilidade ou atuação em alguma área. Quando a gente fala de trabalho em equipe, tem muita coisa envolvida, né? E, de fato, é algo que vai nos ajudar a desenvolver habilidades sociais, emocionais, cognitivas, e é nesse relacionar com o outro, quando eu falo em equipe, eu estou pensando, né, no coletivo, é nesse relacionar com o outro que vai surgir também a necessidade de entender e de praticar alguns conceitos fundamentais, como a empatia, por exemplo, como a capacidade de resolver conflitos, essa noção de responsabilidade social, o tanto que isso é fundamental, entender que a minha ação e que as minhas atitudes, elas impactam diretamente na vida do outro, no ambiente em que eu estou, e são conceitos muito complexos, conceito de empatia, por exemplo, que a gente, de uma forma mais rasa e acelerada, a gente diz, se colocar no lugar do outro, e na verdade não é, né? É algo muito mais profundo. Para as minhas crianças lá da turminha do 4º ano e 5º ano, eu explico empatia dessa maneira. Você se colocar no lugar do outro, né? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Porque são crianças, né? Então, essa complexidade de entender que a outra pessoa tem todo um universo de experiências e que eu, enquanto indivíduo, não tenho como mensurar, entender e enxergar por trás do comportamento dela o que motivou esse comportamento. Então, a empatia, ela é complexa no sentido de que eu tenho que olhar para esse indivíduo como um ser completo, que sente, que pensa, que toma decisões, e respeitar esse conjunto. E aí eu quero, né, desenvolver melhor com vocês essa noção, porque, de fato, a gente não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu ainda estou olhando esse outro e o seu comportamento a partir da minha lente,
a partir das minhas experiências. E isso não é empatia. Empatia é olhar o outro como ele é e respeitar as decisões, as escolhas e o comportamento desse outro. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental para a gente, para o nosso desenvolvimento enquanto indivíduo e para a nossa consciência coletiva. Eu sou porque tem alguém que é diferente de mim. E isso eu só vou desenvolver no social. É no conflito, é no atrito, é nesse diálogo. Então, o trabalho em equipe, ele vai contribuir muito nesse sentido de que é um grupo, é um coletivo, e daí surge a necessidade de desenvolver algumas habilidades muito específicas. E isso, com certeza, gera o desenvolvimento, que é social, cognitivo e emocional. Quais estratégias você recomenda para promover uma comunicação mais eficiente dentro das equipes estudantis e evitar conflitos desnecessários? Eu vou pontuar algumas estratégias aqui. Vocês vão perceber que são coisas muito básicas, mas que na prática não acontecem. Primeiro, que nós podemos resolver conflitos conversando, não é não, e a noção de respeito à individualidade. Essa questão de resolver conflitos conversando, isso é muito latente com crianças e adolescentes. Eles ficam muito enfurecidos. Então, quando eu, enquanto professora, paro e falo, olha, a gente pode resolver problema conversando. Fala o que aconteceu, você fala o que aconteceu. Como eles têm dificuldade de ouvir o outro. Quando o outro começa a contar a versão, e essa versão vai de encontro, né, ao comportamento desse outro sujeito, na hora ele quer interromper. Ele atravessa a fala, ele fala, não, não foi assim. E nós, adultos, também fazemos isso. A gente tem muita dificuldade em ouvir algo que a gente não concorda. Então, estratégia, né, para a gente lidar com o conflito e, de certa forma, até evitar. Saber ouvir, espaço de fala honesta, escuta empática. O outro tem o direito de ser quem ele é, do jeito que ele é. E eu não vou falar que ele tem que. Essa frase, ela salta, né, aos ouvidos. O outro não tem que. Porque aí eu estou o tempo todo falando que o outro tem que fazer coisas, ou tem que fazer coisas, e isso que eu falo que ele tem que fazer, geralmente, é a partir da minha perspectiva. E aí, quais são as estratégias? É eu entender conscientemente de que a gente pode resolver conflito conversando, falando, até chegar em um denominador comum. Segundo ponto, não é não. Quantas vezes as crianças vêm, tia, fulano está me atrapalhando, está me cutucando, está mexendo no meu material, e aí interrompe a aula por conta disso. Eu paro tudo, falo, você já falou para ele que isso está te incomodando? Você já falou que você não gostou dessa brincadeira? Você já falou que, já pediu para ele parar? Aí ele fala já, aí eu olho para o outro e falo, então para. Então, à medida que a gente vai trabalhando essa consciência de que se o outro fala não, eu tenho que parar aquela ação imediatamente, gente, isso ajuda muito. Inclusive com crianças bem pequenas. Quando eu trabalhava com criança de 6 anos, a primeira coisa que eu ensinava para eles eu não gosto, e eles chegavam a fazer com o dedinho assim, ó. Quando o coleguinha fizer uma brincadeira que você não gosta, você vai olhar para ele e vai falar, eu não gosto. Quando o coleguinha falar, eu não gosto, na hora você para a brincadeira. E o que eu estou fazendo com essa ação? Eu estou ensinando a criança a respeitar o limite do outro. E também estou ensinando para a criança que ela tem o direito de expressar aquilo que sente. Por fim, o respeito à individualidade. O outro tem o direito de ser quem ele é, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu acredito que, dessa maneira, a gente consegue ser menos invasivo e menos violento, porque o respeito à individualidade, ele é fundamental. Entender que as pessoas têm o direito de ser quem são. E, por fim, Samantha, de que maneira a empatia e a comunicação não violenta podem contribuir de forma decisiva para fortalecer a colaboração e a coesão dentro de uma equipe? Para ter uma equipe coesa, que colabora entre si, eu preciso ter um espaço psicologicamente seguro. E o que ela vai dizer que desestabiliza esse ambiente é justamente aqueles elementos de julgamento, interrupções, conversa de corredor, revelações fora da reunião. Isso aí tudo enfraquece
essa coesão e essa confiança. A noção de empatia, ela é fundamental, uma vez que a gente vive numa sociedade que prega mais a competição. A CNV, enquanto estratégia, ela é fundamental. Eu falo enquanto estratégia porque ela não é só isso, mas ela traz 4 elementos que a gente pode pensar a nossa comunicação, que é a observação, sentimento, necessidade e pedido. A observação vai me deixar claro, por exemplo, como que eu posso me expressar sem colocar julgamento de valor na minha fala. Entende? Isso faz com que a minha fala fique mais clara, mais objetiva e provoque menos conflito, porque se eu não estou apontando, se eu não estou julgando, né, a pessoa não vai se sentir na defensiva, portanto, a linguagem vai fluir. É bom lembrar que o que conecta pessoas são os sentimentos, né? Então, nós somos dotados de sentimento, a outra pessoa também, então não precisa ter medo de falar em termos de sentimento, e deixa também muito claro quais são as suas necessidades. Então, deixa claro o que para você é importante, o que motiva você dentro da equipe. A Brené vai falar que esse ambiente onde eu pratico a fala honesta e a escuta empática, é um ambiente psicologicamente seguro. E eu estou lendo aqui na página 51, a Brené vai falar que em ambientes psicologicamente seguros, as pessoas acreditam que se elas cometerem um erro, os outros não vão puni-la ou pensar mal dela por isso. Também acreditam que os outros não vão ficar ressentidos nem humilhá-la quando elas pedirem ajuda ou informação. Essa convicção ocorre quando as pessoas confiam umas nas outras e se respeitam. E isso gera uma sensação de confiança de que o grupo não vai envergonhar, rejeitar ou punir alguém por se manifestar. Tá vendo que são atitudes pequenas? Então, se de fato o meu objetivo é ter uma equipe coesa, tem essa satisfação em colaborar, em trabalhar, em desenvolver, então, claro, mais uma vez, a CNV é fantástica para desenvolver essas habilidades. Obrigada pelas excelentes dicas, Samantha. E segundo Daniel Goleman, autor e especialista em inteligência emocional, essa habilidade é essencial para o sucesso pessoal e profissional, pois a capacidade de trabalhar em equipe envolve uma combinação de autogestão, empatia e comunicação eficaz, pilares fundamentais para a construção de relacionamentos saudáveis e para o alcance de objetivos comuns. Por fim, o trabalho em equipe nos mostra que, juntos, podemos ir mais longe, seja em atividades escolares ou no ambiente profissional. Ao desenvolver essa competência em crianças e adolescentes, estamos preparando-os para serem mais resilientes, empáticos e colaborativos. Para acessar os conteúdos dos vídeos anteriores sobre inteligência socioemocional, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code exibido agora na tela. Um abraço colaborativo e até mais!